Olá, Olá, boa noite, boa boa tarde, noite, boa tarde. bom dia também. Vai Vai que saber, de qualquer lugar, né? Para qualquer lugar. Isso é uma das maravilhas que a internet nos possibilita fazer. com certeza. Então, boa noite, começando aqui mais um café para despertar. Eu sou a Lívia, terapeuta, Eu sou a e Marina, psicóloga, somos primas e este ano, né, nos reconectamos com esse propósito maior de trazer muitos conteúdos especiais e legal para você. hoje a gente vai falar sobre o quê? Conta aí pra gente. Hoje é um assunto que cai muito na minha área, né, em especial cognitivo comportamental, que é a questão de crenças limitantes, os famosos bloqueadores, que vem aquela pergunta que é difícil de responder, na maioria das vezes, o que que te limita, né? Porque as crenças nada mais são do que limitações que criamos, são ideias que temos, que a gente encerra ela como se fosse uma verdade única e exclusiva, né? E isso nos reduz as possibilidades de enxergar outras perspectivas, de ter outras percepções sobre as coisas. Então conta um pouquinho pra gente aí, o que que é uma crença? Da onde que ela vem, né? Como que surge? Como que, né? O que que é isso? Que bichinho é esse? Ah, o que que ele come, né? A crença Do que alimenta? limitante, ela também é conhecida como crença negativa. Pelo próprio nome, é algo que te traz sentimentos ruins, limitações na tua vida, no teu desenvolvimento pessoal, no trabalho espiritual, tudo aquilo que te impede, que te limita, que te bloqueia, que te trava na vida, ela tem algo ligado a uma crença, né? Crença para a psicologia, ela é constituída já na primeira infância, com teu pai dizendo o que é certo, o que é errado, com a igreja que tu frequentas dizendo o que é certo, o que é errado, com a política, né? As leis, as regras, isso tudo vai ficando no nosso subconsciente, inconsciente, e a gente vai dando certo valor a isso e vai formulando essas ideias como uma verdade, né? Como uma questão do pode ou não pode, tá certo ou tá errado. Só essa dualidade ela já é limitante por si só, né? O certo e errado ele é muito limitante. E a maioria das crenças ela tem essa questão de é certo ou é errado e te bloqueia e te limita, literalmente. Mas a gente tem as crenças libertadoras, as crenças positivas também, né? Quando a gente identifica, né, essas crenças nucleares que a gente fala mais especificamente, que elas estão mais cristalizadas, que elas vêm dessa questão de cultura, família, de regras impostas, né, porque elas servem muito como uma questão de regras. Quando a gente identifica elas, aí a gente começa a conversar sobre a libertação, sobre crenças positivas, né, que acabam fazendo essa transmutação, essa transformação da crença que era limitante, ela se torna libertadora, né? Depois que tu consegue perceber ela. Então, na verdade, a gente se liberta de uma crença que nos limita, porque quando a gente pensa, né, eu vejo muito a gente falando, né, das crenças positivas. E, na verdade, até mesmo uma crença positiva, ela pode ser limitadora, né? Uhum, pode. Qualquer crença, ela acaba te limitando. Então, eu acho que a ideia de crença libertadora é libertar-se da crença. Eu acho que é melhor, cabe melhor. Porque tudo que tu tem como uma verdade, tudo que tu tem como uma regra, ela te molda e ela te engessa, né? Que é o que a gente vive no dia a dia. A gente tem uma regra de que tem que dar bom dia. A gente tem uma regra de que eu preciso ser X ou Y. E isso vai te limitando. Agora, quando eu entendo que eu posso tudo, né? Que eu tenho espaço para tudo, que eu tenho infinitas possibilidades e tento começar a usar a mente mais criativa, a gente se liberta das crenças. E a gente consegue se transformar, viver com mais leveza, a gente consegue testar caminhos e descobrir aquele que é o ideal e o certo para si. Porque o meu certo
não é o teu certo. A minha lógica não é a mesma da tua. Cada cabeça é uma sentença, já diziam, né? Então, às vezes pra mim é certo ter uns braços tatuados, tá ok, tá jóia, eu acho lindo, mas vai ter fulaninho ou ciclaninho que vai achar que isso é o ridículo. E tá ok. Eu não tô aqui pra te agradar. Eu tô aqui para eu te respeitar, fazer essa troca de conhecimento, de amor, de afeto, empatia, e a gente se respeitar por essas diferenças, né? Só que aí a gente percebe que o que é certo para ele não é o mesmo certo para mim. Por isso que é difícil, por isso que é chato quando a gente começa essa coisa de julgar, de tentar entender, observando a vida dos outros, porque a gente não sabe exatamente o que se A passa, história. a história. É, isso tem muito a ver com a história de cada um e tem a ver com julgar o outro a partir da minha verdade, né? Então, Exato. como tu estavas falando, a minha verdade é diferente da verdade do outro. E quando a gente passa a querer, quando a gente quer colocar o outro dentro da mesma caixinha que eu vivo, a gente começa a julgar, né? Por que eu faço assim e ele não faz assim? Por que tem que ser assim? Por que tem que ser assado? E aí começa esse embate e essa guerra, na verdade, né? E aí é onde começa, né? Críticas, conflitos, reclamações e por aí vai, né? E isso, infelizmente, é o que a gente vivencia na internet, né? Os tais haters, as pessoas sem papas na língua, na verdade, elas não têm, sei lá, tá com os dedos soltos, porque postam comentários e julgam e criticam como se tivessem na poltrona de Deus, daquele que a gente visualiza, o velhinho, né? Que vai abrir as portas, o portal do eterno tipo, não é assim. Não é assim, sabe? Eu acho que a gente tem que respeitar. Podes não gostar, podes achar que tá errado, mas fica pra ti. A gente tem direito, claro, de criticar. Eu acho legal quando se pode conversar, né? Mas é conversar, não é atacar, não é entrar pra uma guerra, não entrar numa disputa. Mas eu dizer, por exemplo, Lívia, poxa, que blusa é essa? Da onde vem? Que estilo é esse? Me incomoda porque ele me remete a alguma coisa. Aí tu vai e conta a história da blusa, fala de qual é a linha, tecido, bababá. E aí a gente vai fazendo uma troca que eu posso nunca usar essa roupa, mas eu aderi mais conhecimento na minha caixinha e tá ok, continuamos se amando. E tá beleza, sabe? Tu não tá me agredindo, não tá ferindo leis, né? Questões morais. Tá vivendo tua vida, tá feliz, tá se achando bonita e eu aprendi um pouco mais sobre essa moda e tá certo. Muito diferente do que a gente vê, né? Essa roupa é ridícula. Eu vejo muito americanas que elas seguiam o padrão de beleza, elas eram assim, finas, palitos, e hoje em dia elas aceitaram o corpo dela original, delas, né? Tem vários perfis de influencers que elas são assim e elas estão relativamente gordinhas, né? Para mim são lindas. Aí que é o corpo real. Tira foto de celulite, de estria, disso, daquilo. E cada comentário que a gente vê nessas fotos, que eu fico pensando assim, pra mim, quem posta um comentário agressivo mostra, fala mais sobre si, sempre fala mais sobre si, do que realmente sobre a pessoa que está sendo agredida. Porque eu acho que quando tu tem esse movimento de julgar, já me mostra que tu deve se julgar bastante, mas tu tá bem caladinho, né? Já me É mostra que tu não se verdade, aceita e tá difícil ver o outro se aceitar e se amar. Então é verdade. aí envolve as crenças. Aí já começam as crenças, né? E aí, voltando a falar, né, tocando nesse assunto das crenças, o que que as crenças, principalmente essas limitantes, podem causar na nossa vida? O que que essas crenças, né? Qual o impacto de a gente ser tão apegado a essas crenças na nossa vida? O que que isso gera? O maior de todos é a dor, né? Porque quando a gente está fechado, engessado numa regra e a gente percebe o incômodo e a gente não percebe a regra, a crença, isso vai aumentando, vai ficando cada vez mais dolorido, porque tu estás com aquele incômodo, tu não estás satisfeito, tu não estás plenamente vivendo a tua vida em harmonia. E como tu não enxergas, não identifica essa crença, o que que acontece? Tu vai viver uma vida infeliz, com insatisfação, né?
E tu não vai perceber o quanto de potencial tu tem e o poder que tu tem nas tuas mãos para poder realmente ir em busca de algo que te vai fazer bem. Porque as crenças, como eu disse, elas vêm com base na cultura, vêm com base nas regras da política, nas regras de casa, que às vezes a gente carrega para a vida inteira, né? E é o certo e o errado que foi dito pra gente e que a gente assume como uma verdade única e exclusiva, e às vezes é uma verdade que nos dói, um troço que nos incomoda, porque eu tenho que estar dentro daquela caixinha que não é necessariamente minha, né? Com aquelas ideias, aqueles ideais que não são meus. Veio de alguém, do outro, por mais que o outro me ame, por mais que a cultura tente sempre preservar de alguma forma o ser humano, a vida, não sei o quê, ela ainda está impondo limitações. Então, a crença limitante a longo prazo, ela vai gerar uma doença. Pode converter em uma, sei lá, uma depressão, uma ansiedade generalizada, síndrome do pânico, várias questões emocionais e psicológicas. E energéticas também, porque a gente vê que às vezes daí vem um infarto, vem um derrame, porque é excesso de estresse. A crença, ela nos afasta de ser quem a gente é. Ela nos afasta da nossa essência, né? De a gente viver a nossa verdade, porque ela vai dizendo, pensa que a gente tem assim um campo livre, sem árvores, sem obstáculos, sem nada. Você pode andar por ele da forma como você quiser. E aí, de repente, começam a colocar, né, obstáculos, a delimitar uma estradinha. Então, você tem que seguir por aqui, por essa estradinha. Daí tem uma árvore aqui, você tem que desviar dessa árvore. E por aí vai. Então, é isso que a crença faz com a gente, né? Ela nos priva desse espaço todo. Eu gostaria, por exemplo, né, sei lá, de sair correndo morro abaixo em linha reta, por exemplo, né? Ou pegar um carrinho e escorregar uma montanha verde ali. Mas, se tem a estradinha e ali diz, tem uma outra plaquinha que diz que não pode pisar na grama, não posso. Ah, mas disseram, poxa, mas eu queria tanto sair rolando na grama, mas não posso, porque tem uma plaquinha ali que diz que não pode, que só pode andar na estradinha. E aí a gente vai deixando de fazer aquilo que a gente gosta, deixando de transitar da forma como a gente gostaria. Mas tudo isso com aquilo que a Marina estava falando, com respeito, sem julgamento, né? Considerando a história e a verdade dos outros, que não é a mesma que a minha. Então, são várias coisas que envolvem essa questão aí, né, das crenças, que muitas vezes a gente acaba se revoltando e aí querendo atropelar tudo como se fosse um trator, né? Pega o trator e vai lá, vou destruir essa estradinha, essa plaquinha, tudo, e acaba destruindo o próprio campo, que Uhum. era aquilo que nos fazia tão feliz. Então, eu vejo também dessa forma, né? Várias questões. Isso vai gerando dor, porque a gente fica angustiado. Eu não posso ser eu mesmo, mas também não permito que o outro seja, né? Acho que é Uhum. mais ou menos por aí. A gente, na cognitivo comportamental, a gente identifica crenças limitantes, ela vem muito com a questão de distorção cognitiva, né? Que são formas como eu percebo as coisas. A gente tem a questão do preto no branco, por exemplo, né? Que é o 8 ou 80. É uma questão muito limitadora, né? Se eu tento uma vez não dá certo e aí eu reduzo isso como uma falha, um erro meu e que não vai nunca mais dar certo, eu fui de um 8 a 80, né? Ou tinha que dar certo, ou tinha que dar errado. Ali a gente já identifica uma crença limitante, né? Que a pessoa ela não se permite ser flexível e na questão de eu posso errar, mas eu vou tentar de ser persistente, né? Ela tem uma inflexibilidade. Ou ela acerta de uma vez, ou ela erra e acabou as tentativas. Isso é uma limitação. Isso traz muita dor. Pensa viver nisso. Vou tentar, se der errado, desisto. Vai que se ela tentasse na segunda desse certo e era o futuro do sucesso dela, né? O sucesso para o futuro dela. Então, a gente identifica que isso bloqueia o teu crescimento, né? Físico, mental, espiritual. Pensa num atleta, se ele segue a mentalidade 880, que é uma crença limitante. E tenta uma vez, errou a manobra, desiste. Já pensou se Medina tivesse desistido lá no começo, que ele estava apenas começando campeonatozinho estadual? Pensa, não seria um campeão mundial?
Então, com a terapia, tanto atua, né, na holística, no campo holístico, quanto na nossa questão da psicologia, a gente consegue trabalhar isso muito bem. A gente consegue ouvir a história da pessoa e enquadrar ela numa distorção. Existe a distorção de generalização também. Isso, mulheres, a gente faz demais. E a gente é meio Uhum. trouxa de viver nessa generalização, mas é porque existe um padrão que nos coloca nessa questão de generalização. Aí a gente acha, alguém torceu a cara pra mim, eu vou dar, não é a ver com padrão de beleza, mas duas pessoas andaram de cara amarrada, passaram por mim, eu já generalizo que todo mundo me odeia. Entendem? Então a gente vai se limitando com essas ideias de que é tudo ou nada, que vamos generalizar, se todo mundo usa óculos, todo mundo é inteligente e eu sou burra. Se a gente começa a cair nesses padrões, né, que a gente pode até conversar mais detalhadamente em outros vídeos sobre essas distorções, que eu trago em consulta também, a gente percebe o quanto a gente cria. Para mim, isso são sabotadores que a gente foi criando e aderindo ao longo da nossa construção como sujeito, né, no mundo, desde pequenininho, com a mãe dizendo, agora, tipo, a criança errou uma, duas vezes, a mãe riu da cara dela e disse que é burro, aí ele já acha que ele é um burro, que é um fracasso, aí já fica aquela ideia curtida ali e ele se Eu define sou como um burro, eu burro. sou burro, eu sou burro. A questão das crenças, ela está diretamente relacionada com os sabotadores também, né? E aí, indo além, que é aquilo que a gente gosta de falar aqui também, de romper algumas barreiras, tem essas crenças que a gente traz aqui da nossa própria vivência, que vão nos limitando, mas tem também fatos e acontecimentos de outras vidas que refletem, que ficam lá embutidos no nosso registro, né, de memória, e aí não só no registro de memória daqui, porque se a gente pensar que o tempo, ele acontece tudo ao mesmo tempo, né, não é só esse tempo linear, presente, passado, futuro, está acontecendo tudo ao mesmo tempo, a gente pode acessar também essas questões de vivências e experiências, porque as crenças, elas são também relacionadas a experiências. Eu fiz uma vez e deu errado, fiz duas vezes e deu errado. Não vou tentar a terceira, porque vai dar errado. Em vez de corrigir, né, parar e olhar o que está dando de errado, como que eu posso melhorar, é melhor eu não fazer. E aí vem também questões de outras experiências de outras vivências que nós tivemos, que às vezes deu errado, e que a gente acaba ah, trazendo de novo para essa experiência que a gente está tendo aqui, para justamente corrigir. Mas às vezes acaba caindo nessa questão de nos limitar também, né? É uma construção um pouco diferente do que simplesmente as crenças como a gente tem aqui hoje, mas que também influencia. São traumas e bloqueios que É, aconteceram em outros momentos e que a gente também tem recursos para fazer essas limpezas e ressignificar esses momentos que geraram, digamos assim, essas crenças, esses bloqueios, essas travas nessa vida que a gente está aqui hoje, nessa experiência que a gente está vivendo hoje. uhum. É bem por isso que eu, como psicóloga, hoje me abri a estar num programa em que eu vou estar falando de outras vidas e que para muitos pode parecer uma loucura, como a gente já vem falando em outros vídeos, né? Mas é porque eu lido com as pessoas e eu vejo que às vezes a pessoa me descreve o histórico dela da vida, a experiência que ela tem, e aparentemente ali naquela vida, né, do ano que ela nasceu nessa encarnação até o momento presente, realmente não tem fatores significativos e ela vive uma Não faz tristeza. sentido, né? Aí eu fico, aí graças às minhas crenças, né, e os meus estudos, porque é uma ciência, a gente vai repetir isso várias vezes para que desperte mais pessoas, para que não fique achando que é só misticismo, é uma ciência. A gente tem outras experiências de outras vidas e aí vai estudando, estudando, questionando, identificando, só pode ter cunho dessa memória que está do resquício que veio contigo, né? E aí, o que que acontece? A sociedade vem com um monte de outras regras que às vezes são gatilhos para esse resquício de memória.
né? Por exemplo, tu falou ali da questão de tenta uma, duas vezes, treina, na terceira eu não quero mais porque eu vou errar, qual é a crença limitante que eu tenho ali, que eu não sou capaz, que eu não vou nem tentar a terceira porque eu sou burro, não sou capaz, não tenho condições. Conheço pessoas que, olha, têm notas altas, sabem falar sobre todos os assuntos, sabem, meu, se eu for montar uma equação de matemática agora, pegar uma difícil, vai concluir. Eu acho que essa pessoa, inclusive, está assistindo a live agora, ao vivo, ela continua se dizendo burra. Essa é a minha mãezinha. É uma pessoa super inteligente, ela se desburra. É uma crença. É uma coisa cristalizada nela. Agora, o que que vivenciou, o que que experienciou para que isso se cristalize nela? Que não é uma verdade, mas ela lida como uma verdade. E ela tem até dificuldade de aceitar, receber um elogio, porque ela tem isso muito cristalizado nela. É uma verdade absoluta. A burrice. E as mulheres, a gente tem disso, porque a sociedade machista nos impôs que a mulher ela não pode pensar. Tem que só fazer os afazeres domésticos e ponto final, né? Então tem aí alguma coisa a ver, pode ser dessa vida ou pode ser de outra vida. Que trauma existiu, né? Presenciou, que experiência foi essa? É esse sentimento de não ser capaz, de ser insuficiente e às vezes não tem justificativa, ou às vezes está num registro de memória diferente de outro tempo, e aí aí eu falo também, e quando eu faço a limpeza desses bloqueios, desses traumas, né, eu gosto de falar que são outras vivências, né, porque Uhum. não é necessariamente uma vida passada. Quando a gente fala também na parte de registros acásticos, a gente fala de vidas passadas, vidas futuras, porque se tudo acontece ao mesmo tempo, então a gente pode acessar sim memórias de vida futura, vidas paralelas e alternativas. E tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, então tem uma outra de mim ali que se eu tivesse escolhido, feito uma escolha diferente, seria uma outra realidade. É a mesma coisa, né? A gente está numa bifurcação. A gente está seguindo um caminho, tem uma bifurcação. Eu posso vir por aqui ou por aqui. Só que essas duas realidades, elas vão acontecer ao mesmo tempo. E às vezes a gente pode acessar ou uma experiência de uma interferir na experiência de outra. Então, por isso é importante a gente também revisitar isso e ressignificar tudo isso. E tem a ver com as crenças, porque existem várias maneiras de ela se manifestar, né? E às vezes é por aí também. E vários casos acontecem assim, né? Já várias limpezas de ver assim as experiências ou né, fatos de a pessoa se sentir presa, de a pessoa se sentir insuficiente, né? Enfim. Aí é uma infinidade de possibilidades também que existem, mas que a gente vai ressignificando, né? E eu acho que essa é a palavra agora para a gente encaminhar aqui também para uma solução disso, né? Então eu acho que tanto de um jeito quanto de outro, o caminho é ressignificar, né? Dentro da psicologia, o que que faz com as crenças? A gente ressignifica, a gente usa esse termo na psicanálise, né? Mas eu sou a pessoa eclética, tá? Eu falei de sujeito no mundo, isso é existencialismo cognitivo, não fala isso, sujeito no mundo. Eu uso de tudo. Aqui nos Estados Unidos eu tive uma professora no mestrado que ela apoiou a ideia de ser eclético, de pega um pouquinho daqui, um dali de cá, porque elas têm, são tudo útil, todas os saberes são úteis, né? Então, eu uso ressignificar também, né? Que é dar um novo sentido para a tua história, para o trauma, para a vivência, para essa crença, para essa ideia. A gente vive de ressignificações. A ideia é estar sempre ressignificando, porque a gente vai evoluindo conhecimento, a gente vai ganhando experiência, então a gente acaba ressignificando. Só que às vezes a palavra ela é tão diferente, né? Que a gente acha que tem que estar em terapia, que a gente acha que tem que ser algo muito mágico para daí acontecer a ressignificar a ressignificação. Mas isso a gente faz no dia a dia. Quando a gente deixa de amar alguém, a gente já ressignificou de uma forma negativa? Mas sim, né? Quando eu identifico um sabor já que me dava prazer antes, que já não é mais, a gente já ressignificou aquela, aquela experiência. Só que na terapia a gente tende a falar isso de forma mais positiva,
né? Que é tipo, você experienciou um trauma, você experiencia uma crença que te limita, que te bloqueia o crescimento, e aí vamos tentar dar um novo sentido para essa história para que isso não te limite mais. De forma bem técnica, é essa a ideia. E a gente usa muito. Psicologia é o tempo inteiro de ressignificando a tua história para tu não que tu vá desconectar para sempre daquela vivência. Ela faz parte da tua vida, vai ser por todas as vidas. Mas como tu deu um novo sentido, ela se torna mais leve, ela se torna mais aceitável, ela tá ali e não te dói mais, não te traz sofrimento. É Porque a forma você como, julgou ela de uma nova maneira. é a forma como você se relaciona com aquela experiência, né? Então, por exemplo, eu tive uma experiência ruim no meu passado. E aí eu fico revisitando aquilo porque aquilo foi muito dolorido e a gente se apega à dor. Tem Uhum. a questão do apego também, e a gente é apegado à dor, né? Se a gente falar aqui, às vezes é muito mais fácil as pessoas falarem de momentos de dor e sofrimento do que de momentos de alegria e felicidade. Tanto que eles passam pela vida e as pessoas nem percebem os momentos de alegria e felicidade, porque são momentos. E as pessoas buscam isso como se fosse algo que se conquista. E na verdade não é. A alegria e a felicidade está aí todo dia. Então, no mesmo dia, posso sentir dor, posso sofrer, posso ter alegria, posso ter tristeza, né? Num único dia, numa única semana. É que a gente foi Então, ensinado a se apegar mais no sofrimento. Já vem de religiões fixando essa ideia de que se não vai pelo amor, vai pela dor. Mas não é bem por aí. A gente não precisa se. A gente tem que valorizar os momentos bons, né? Para que a gente não se apegue mais no sofrimento. A gente tem que se apegar à coisa boa. A gente tem, o ser humano ele tem que se apegar mais ao que traz benefício, né? De forma construtiva, porque às vezes a dor traz um benefício de atenção, um então, benefício ali aí que eu quero chegar, porque a gente se apega a esses momentos e fica revisitando aquela experiência ruim lá do passado. O que que acontece? Isso vai nos prendendo. E aí, porque assim, é uma forma de eu chegar ali, poxa, Nina, tu não sabe o que aconteceu comigo, a gente entra no vitimismo, tadinho, né? É uma forma de ter atenção. Mas quando eu ressignifico, o que que aquilo, aquela situação, por pior que tenha sido, me ensinou? Qual foi o aprendizado? E essa, eu acho que é uma das melhores maneiras e mais simples de a gente começar a despertar para ressignificar essas experiências negativas. Então, olhar para aquilo lá com outro olhar, não com aquele olhar de dor, com aquele olhar de sofrimento, com aquele apego ao que aconteceu errado. Ah, porque eu sofri, porque eu apanhei, porque eu isso, porque eu aquilo. Não, gente, por que que a história, por que que a vida tem que ser difícil? porque tem E que aí a gente começa. se encerrar ali, né? Existem as É, duas faces. e aí isso, em cima disso tudo aí, a gente começa a trazer esse novo olhar para aquilo que já aconteceu. Não é mudar. Ninguém vai mudar a história, ninguém vai mudar o passado. Mas você só é quem você é pela história que tem. Por aquele sofrimento, por aquela dor, por aquilo de ruim que aconteceu e o de bom também. Então, é de novo, você escolhe. O que que você escolhe? Como que você escolhe olhar para a sua própria história, né? E aí você começa a ressignificar. Não, eu quero olhar para a minha história de uma forma mais leve, por pior que tenha sido, né? Então a gente começa a ressignificar, né? Com certeza. É bem assim mesmo. E não é querer, tipo, ai, eu não posso sofrer mais, é errado sofrer, é errado sentir dor. Não, por causa da dor, por causa do sofrimento, que daí a gente aprende que tá no caminho que não é o adequado para nós, né? Eu fiz algo errado, errei em alguma coisa, são sinalizadores que a gente pode sim abraçar, pode chorar, pode xingar o planeta, pode xingar Deus ali por um breve momento, tá tudo certo. A gente é permitido a tudo. O que não pode é se limitar e se encerrar o estudo do caso por aquela dor, por aquele sofrimento. A gente tem que estar maduro o suficiente emocionalmente, né, espiritualmente para entender agora
tudo bem, sofri, me permiti, me dei esse intervalo. O que que eu posso tirar disso para que eu deixe a situação mais leve? Para que aquilo não vire um pesadelo, né? Aí é como tu estavas falando, o que que eu tenho de aprendizado, né? Quais são, o que que por que que isso aconteceu comigo, né? Às vezes tu não vai achar uns porquês, não vai conseguir responder, mas tu vai entender que, mas preciso prestar mais atenção, preciso ser mais cauteloso. Tu vai entendendo aspectos teus, qualidades tuas que tu tem que desenvolver mais. Às vezes tu não entende necessariamente por que, por exemplo, minha família inteira morreu. Não vai, ninguém vai te explicar né, pontualmente. Mas tu vai entender que é para tu te tornares mais resiliente, ou, né, em função disso você se mudou de país, enfim, tô inventando uma história. E aí tu conheceu uma pessoa que te ama, daí tu saiu de um ambiente de abuso, vai saber, né? Que tu vivia numa família que o histórico era normal, aí você. Enfim, aí a gente vai cavando a história, vai analisando né, as possibilidades do futuro, e isso tudo faz parte dessa ressignificação. E isso tudo nos liberta dessas crenças limitantes. Né? Eu acho que a gente tem que parar de se limitar numa verdade, a gente tem que tentar parar de buscar uma verdade absoluta. A gente tem que tentar parar de dizer que isso é certo e isso é errado, porque a gente não sabe a cultura onde isso está acontecendo, como funciona. A cabeça dessas pessoas que estão envolvidas, por mais absurdo que seja, né? Às vezes eu gosto muito de assistir coisas de crime, de psicopatia, justamente para me desafiar. Eu fico com raiva da vontade de matar a pessoa, é óbvio, porque é um instinto nosso, né? De ver uma coisa tão macabra. Mas como profissional e como eu estou querendo me aprimorar como pessoa espiritualmente, eu tento entender o lado dessa pessoa, desse psicopata. E quando a gente vai estudar um pouquinho mais, a gente sofre junto com a pessoa. A maioria tem históricos assim absurdos de abuso, de violência, de negligência e aí não justifica a agressão, mas aí a gente empatiza mais. Aí a gente vê, né? Enfim, viajei um pouco na maionese, mas é interessante para a gente parar de julgar até mesmo um crime que não tá sobre, não tá que tem gente que, por exemplo, tá liberando as armas no Brasil e tem gente que é a favor de pagar na mesma moeda. Matou, tem que morrer. Mas tu não dá chance do ser humano às vezes as pessoas se arrependem. Às vezes ela ser presa é um sofrimento muito maior do que ser morto. A gente, Com certeza. então, a gente tem que empatizar até com aquilo que é de ruim. Isso é um treino, mas é importante. A gente tem que parar de julgar, porque ali tem uma história. É entender que por trás de toda atitude, por pior que seja, existe um motivo. E aí, quando a gente começa a olhar para o outro, buscando esse motivo ou tentando encontrar esse motivo, a gente já começa a olhar isso de uma forma diferente, já sem tanto julgamento, né? Ah, porque o fulano está sempre atrasado no trabalho, mas eu só vejo a realidade dele ali dentro do trabalho. Eu não sei que ele vem lá de 3 cidades distantes daqui, que tem que andar 3 quilômetros a Ônibus. pé, ou não. A mulher trabalha à noite, ele tem um filho, e aí tem que esperar a mulher chegar do trabalho para ela poder cuidar do filho, para ele poder trabalhar. Tudo tem um motivo. Ou não, ou é um vagabundo que gosta de acordar mais tarde. Tudo bem, né? Mas a gente começa a entender que existe uma razão por trás de tudo. Mas não só ficar julgando, porque fulano sempre chega atrasado, E né? normalmente são as Por quê? crenças. A razão, o que me move no mundo, o que me coordena, o que é o meu coordenador no mundo são as crenças. Por exemplo, um assassino, ele tem normalmente a crença de que ninguém ama ele e que o ser humano não tem valor. Então aí ele lida com isso com frieza, entende? Então, crenças são motivadores para como eu vou me relacionar com o mundo, né? Então, por isso que é difícil a gente sair. É perigoso a gente julgar, eu acho chato, né? Sou totalmente fora de fofoca, não curto,
Porque se eu não tô junto daquela pessoa para saber a verdade dela, o lado dela, eu prefiro não ficar falando, porque eu não quero ninguém me julgando também, entende? Porque eu também cometo meus erros, meus equívocos, não tenho vergonha, não tenho medo de assumi-los, mas também não acho justo que já basta eu com a minha mente julgadora no sentido da autocrítica, né? Porque eu tô sempre me analisando para que eu evolua, para que eu melhore, né? Como psicóloga, eu assumi essa postura. Eu fiz psicologia com essa intenção, né? Primeiro eu vou tentar me ajudar, aí eu vi que não sou autossuficiente, né? Daí busquei terapia e aí meus conhecimentos vão se acumulando. Não sou autossuficiente ainda, mas já tenho um grau de conhecimento o suficiente de saber como me portar no mundo e da forma como eu vou me portar no mundo, o mundo vai se comportar comigo daí, daquela tal forma. Daí vem aquela O que questão, né, vai e volta. da energia, né? O que eu dou, eu recebo. Então é importante a Exatamente. gente cuidar bastante da crença, porque a crença é o que nos move, é o que nos guia, e são coisas muito profundas e arraigadas, assim. A maioria é o fundo do iceberg, sabe? A gente observa o iceberg, 20% está fora do oceano, e os outros 80% tá lá imerso, e é enorme. É um ninho de cobra que tu vai puxando uma crença que junta com a outra, que daí. E é ali que a gente tem que mexer. Não é É um só no que está emaranhado, né? aparente. Não é o que está observável, visível, facilmente compreendido. Não é assim. Se fosse assim, não existiria a ciência, né, da psicologia, dos estudos da mente. Porque exige tempo, paciência, né? Resiliência, porque tu vai identificar que tu te fez muito mal, porque a maioria das coisas é a gente que causa na gente, por a gente ter aderido às ideias, escolhido, né? E ficar naquele lado com aquelas ideias. E aí a gente tem que se tornar resiliente no sentido de tipo, ok, eu aceito que eu fiz isso e agora eu vou, né, a fênix, vou ressurgir das cinzas. Mas é um trabalho que a gente precisa começar a olhar bastante e tentar identificar dessas profundezas o que que me guia, o que que me move, o que que te limita. E às vezes também as pessoas, né, ficam acreditando que tá tudo bem, né? Que, não, não tem nada, tá tudo bem. Mas quando a gente vai dar uma investigadinha, a gente descobre aí que tem várias coisas. Então, por mais que leve a vida ali tudo bem, sempre tem alguma coisinha para ser olhada, alguma coisinha que a gente colocou tão bem colocado lá num cantinho ou embaixo do tapete, que acaba passando despercebido, mas que também precisa de atenção. Então, fica aí, né, a nossa deixa para vocês, para, né, o que está lá bem escondidinho, que precisa ser olhado, mas que você não quer ver, que você não quer mexer. Porque a gente não quer, porque dói. E a gente foge da dor. E por isso a gente esconde também essas coisas, né? Então, pensar um pouquinho justamente nisso, no que acontece aí, que a gente acaba fugindo da gente mesmo, né? Então, vamos deixar essa, Cutucada. essa cutucadinha aí para refletir, né? E Infelizmente, a gente só pode trazer conceitos, né? Porque crenças, para trabalhar com crenças bloqueadores, não tem como eu chegar aqui, dicas práticas para você se libertar da crença X. É porque cada história é singular, cada sujeito ele se relaciona com o mundo de uma forma muito singular. A gente tem bastante coisinha assim aqui e ali que se assemelham, sim. Mas ainda eu precisaria ouvir a tua história, eu precisaria entender o teu contexto para que daí eu compreenda e tenha ferramentas para poder mais pontualmente dizer, então tua crença ela é essa, mas ela tem relação com a outra e juntas elas te fazem se comportar de tal forma, te fazem usar tais sabotadores. Para ti também acredito que seja assim, né, prima? A gente precisa, é difícil a gente trazer dicas práticas para crenças limitadoras, porque é muito genérico, é muito generalizado, não vai te atingir de forma pontual, vai ser algo muito
tapa-buraco, tapa-sol, band-aid, não vai ser algo que vai te realmente transformar. Nesse caso, a gente precisa te chamar. Se você identifica que realmente tem algo que te limita, te bloqueia, a gente precisa te chamar a terapia. Tanto holística, eu acho o melhor é combinar, né? Faz uma sessão aqui, outra ali, com a psicóloga e a holística, porque existe sim essa questão de outras vidas, outras realidades, realidades paralelas que influenciam diretamente no meu bem-estar, da forma como eu estou me sentindo hoje e o porquê me sinto de tal forma. Acho que combinado é o melhor e é só assim que a gente pode te ajudar daí com as crenças, porque não existe Não, fórmula. e eu vou falar toda vez que eu atendi pessoas, né, que estavam com alguma situação um pouco crítica ali, tratando com psicólogo ou psiquiatra, e vieram para se abriram, né, se permitiram para trabalhar também essa parte energética holística, tiveram assim grandes avanços. Então, né, vou chutar aqui, né, um processo que você perceberia um avanço aí em um ano fazendo somente um tipo de terapia, quando você faz elas combinadas, você reduz aí para 3, 4 meses. Então, é um ganho aí de tempo. Mas tem gente também que gosta de ficar ali anos e anos na terapia sem avançar, mas porque tem ali aquela atenção dedicada, tem ali aquela dependência, que é Claro, outra uhum. questão. É um ganho E secundário, né? Tu tem um ganho com é, aquele sofrimento, aquela dor também. É isso a gente também tem que observar. Será que eu também não estou apegada a isso que me incomoda? Porque assim eu consigo me vitimizar e ganhar um carinho extra? Por mais que seja só o carinho extra, mas o ideal seria um carinho todo dia. Né? Porque uma pessoa que está sempre no vitimismo, ela vai ganhar quando estiver representando a dor. Fora disso, ela é chata, porque a gente sabe que ela vai sempre falar de dor, né? Então, será que compensa eu só ganhar naquele momento que eu tô realmente no teatral, né? Será? Ou vale a pena todo dia um pouquinho eu poder dar e receber e me desapegar, né, dessa fórmula aí de ganho secundário que não tá com nada. é, é. E vamos lá, né? Aí eu vou deixar aqui um convite, então, né? Já para a gente também se encerrando por aqui, porque senão a gente fica aqui até amanhã, porque é um assunto bem interessante e que realmente, se a gente começar a destrinchar essas crenças, que tipos de crença tem, né? Como que elas interferem, como cada uma delas interfere a gente no dia a dia, na nossa vida, e de onde vem. Então, são N possibilidades, cada um tem uma história, bem como a Marina falou. A gente precisa conhecer um pouquinho dessa história para poder ajudar a avançar mais. O que a gente já deixa aqui de antemão é para você tentar ressignificar e tentar olhar para a sua história com outros olhos, não tão de julgamento e não tão de sofrimento e de dor, e tentar buscar os aprendizados que você tira daquela situação, por pior que ela seja. Né? E Uma aí você dica, começa a dar os primeiros passos no caminho de se libertar aham. dessas Uma dores e dica, dessas coisas. eu consigo ter uma dica para que esse processo se torne legal e não tão maçante. Ou você aciona aquele teu amigo que tu sabe que ele é super otimista e ele tem as ideias brilhantes para te ajudar. A mãe, a irmã, a prima, que tu sabe que tem essa cabeça aberta. É uma ideia, né? Até é uma forma. Você provavelmente vai confiar em contar sobre essa tua história para essa pessoa. Ou vá na frente do espelho e finja que você tá falando com esse amigo que tu ama, que eu tenho certeza que tu não iria dizer, ah, tu foi um otário, tu tá perdido, se perdeu, já era. Não, a gente pode até dizer que foi um otário, mas a gente vai tentar depois dizer, mas pensa pelo lado bom. A gente é assim com os nossos amigos. Então vamos tentar nos tratar mais assim com um pouquinho de generosidade. Eu acho que É. essa dica vale ouro. Essa é bem preciosa, bem preciosa. E aí também, né, já deixo o convite para, se você quiser, aqui a gente traz um papo um pouco mais profundo, mas se você quiser, aí pequenas doses aí de um shotzinho de um expresso aí para despertar, para dar aquelas dicas rápidas e profundas, lá no nosso YouTube a gente tem a Hora do Expresso. Então toda terça-feira um vídeo novo. A gente começou essa semana. E com essa semana, o que que foi?
que veio Lá de eu conteúdo por dentro? fiz um vídeo sobre 5 dicas práticas para lidar com a ansiedade. Então vai ter curiosidades, dicas práticas. É realmente um shot express, que é aquela coisa que vai funcionar na hora que tu toma, vai te dar uma despertada, mas é claro, vamos combinar com os outros vídeos, estar aqui com a gente, tirando dúvidas, para que daí a coisa seja mais permanente e profunda, né? Porque a gente já sabe como funciona o expresso. O shotinho dá aquele ajuda, Aquela mas não é, ligadinha. né? A gente tem que ter E um aí, conjunto de coisas. e aí, se você quiser continuar aí, né, tomando com a gente aí um cafezinho para despertar, tem todos os vídeos lá no nosso canal do YouTube, do Café para Despertar. E aproveita para se inscrever e fazer parte dessa família aí que a gente está construindo, que é bem bacana a gente estar aqui fazendo com todo carinho para você. É Quer isso deixar aí. mais algum recadinho aí? Não, só agradecer por mais um dia e obrigada a todos que nos acompanharam e a todos que estão assistindo agora, né? E até o próximo. Não perca, não esqueçam, sininho, curte e se inscreve para não perder nada, que é com muito amor e carinho que a gente está programando tudo para vocês. Café para Despertar. E semana que vem, 6 horas da tarde, a gente vai fazer mais uma live aqui no Instagram. Tchau, Até tchau. mais. Tchau.